Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Fernando. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio nossa entrevista conversando a respeito do trabalho que tem sido feito pelos sindicatos autores fiscais, que participa dessa mesa de negociação junto ao Fórum de Servidores para encontrar saídas em relação a se tentar equacionar a crise que o Rio Grande do Norte tem passado. Eu acho que esse é o caminho, é o diálogo, é criar pontes, né? Fazer um sindicalismo de responsabilidade, como nós fazemos. Estamos cobrando do atual governo, do novo governo, respostas com relação principalmente ao atraso de salários. O governo anterior deixou praticamente 4 folhas, Robson. Restante do 13º de 2017, novembro de 2018, 13º de 2018 e dezembro de 2018. Não é fácil. R$1 bilhão que ficou só de salários em atraso. Então, assim, desde o primeiro dia do novo governo que a gente tem tido esse diálogo, construímos uma solução que não foi a melhor, não foi a ideal para o pagamento do mês de janeiro, e quarta-feira agora teremos nova reunião para definir a questão do mês de fevereiro. Além disso, a atual governadora ela tem que correr atrás, junto com sua equipe, de recurso extraordinário. Se não entrar recurso extraordinário, Robson, dificilmente ela conseguirá honrar esse R$1 bilhão de folha em atraso. Não dá para fazer mágica, por mais que haja um combate à sonegação fiscal, que haja um esforço do governo, não dá para fazer uma plantação de dinheiro e tirar esse dinheiro dessas árvores de dinheiro, porque não existe, né? Então, diante disso, há alguma chance real de que se consiga algum socorro financeiro do governo federal? Ela está tentando principalmente agora uma linha de crédito com o Banco do Brasil, inicialmente 150 milhões referente aos royalties de 2019 e mais 400 milhões referente ao restante do período do governo dela. Eu acho que é importante esse recurso, é um recurso que pode entrar com mais rapidez nos cofres do Estado do Rio Grande do Norte e será utilizado conforme já assinamos no termo de acordo assinado pelo Fórum de Servidores e pelo governo há 15 dias atrás, será utilizado esse recurso exclusivamente para pagamento dessas folhas em atraso. Isso significaria aproximadamente a metade do que tem a se pagar no total dos servidores, sim, não é isso? R$550 milhões, um pouco mais da metade dessas folhas que estão em atraso. Mas, além disso, Robson, ela também está negociando com o Banco do Brasil a venda da conta única. A expectativa é de mais R$200 milhões, né, que se somaria a esses 550 dessa linha de crédito. Daria 750. Estaria mais próximo, né, dessa situação de honrar essas folhas que estão em atraso. Isso tem levado um problema seríssimo às famílias, aos familiares dos servidores, né? A própria economia que deixa de estar o dinheiro circulando, né? E deixa de retornar aos cofres do próprio Estado. Agora, Fernando, como presidente do Sindiferne, mais 2 perguntas. Primeiro, na hora que você antecipa os royalties, por exemplo, do próprio ano 2019, e se conseguir aprovação para antecipar do mandato, digamos assim, ameniza um pouco a curtíssimo prazo, mas como é que fica a situação daqui para frente? Sim, vai ter que ser pago, né? Vai ter que ser pago. Então, assim, a saída nós estamos cobrando também, a saída é intensificar o trabalho para aumentar a receita própria do Estado. Nós dissemos à governadora, se ela investir nos próximos 6 meses R$20 milhões apenas na tributação, reabertura de 2 postos fiscais de fronteira, Paraíba com o Ceará, postos volantes, né? Incremento da fiscalização da mercadoria em trânsito e também investimento em tecnologia de informação, nós temos condições
de nos próximos meses a gente aumentar em pelo menos aí 50 milhões de reais mês a arrecadação do estado do Rio Grande do Norte. Seria um valor significativo, né? Sim, 50 vezes 12, 600 milhões de reais. Esse ano, vai dizer, é muito dinheiro, como é que vai conseguir? Vejam só, sem investimento, 2018, o fisco estadual fechou com 500 milhões de reais a mais do que 2017. Agora, diante da dificuldade de dinheiro em caixa, como é que o governo conseguiria fazer esse investimento para que ele retornasse? RN, Governo Cidadão. Existe aquele projeto do Banco Mundial. Projeto do Banco Mundial, o recurso está escutando a conversa, ela está apenas fazendo um ajuste, um aditivo para poder... O projeto para captar já existe nesse caso? Já existe, a fonte orçamentária existe, o recurso existe. Conseguindo o recurso, em quanto tempo se resolve essa estrutura para ter esse retorno? 6 meses ela consegue. Eu acho que é fazer o aditivo agora dentro desse mês de janeiro, no máximo os próximos 15 dias de fevereiro, e a partir daí, com mais 6 meses, a gente está com esses postos reativados, com o trabalho de fiscalização de mercadoria em trânsito fortalecido, e eu tenho certeza que a gente consegue, né, aumentar cada vez mais a arrecadação própria do estado do Rio Grande do Norte. Temos que torcer também com relação à economia. A economia nacional, aí eu falo do ponto de vista da conjuntura nacional, se houver um crescimento esse ano mais significativo, isso também vai ajudar bastante no aumento da arrecadação própria do nosso estado, bem como também do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Estamos conversando com o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, Fernando Freitas. Presidente, você falou no início da sua exposição que há uma expectativa em torno de 750 milhões de reais com venda da conta do Banco do Brasil, com arrecadação da antecipação de recursos dos royalties para pagar o funcionário. E na hora que você faz o pagamento aos funcionários desse valor, o dinheiro acaba circulando imediatamente, né? E nesse caso, imediatamente mesmo na economia, ele acaba retornando aos cofres do Estado, porque na hora que você compra um pão na padaria, quando você acende a luz, você está pagando imposto. Então, existe algum levantamento de que na hora que houver a injeção desses 750 milhões de reais de recursos na economia do Estado, de quanto já imediatamente retornaria para o Estado? Em 6 meses, ele circula 4 vezes. Ele tem um efeito de multiplicação por 4. E ele retorna em pelo menos 30% para os cofres do Estado. Então, 750 milhões voltaria nesses 6 meses, depois de circular 4 vezes na economia, ele voltaria pelo menos 300 milhões de reais para os cofres do Estado do Rio Grande do Norte. Retorna 30% ao longo das 4 vezes que o dinheiro circulou? Sim, no total. Sim, no total, no total. Então, existe um retorno imediato. Salário é segurança alimentar, salário segurança e tranquilidade para os familiares dos servidores, mas também é um dos grandes impulsionadores da economia em todos os estados. Robson, nós temos também que o governo federal tem que chegar junto nessa crise. Tá? Já tem 9 estados da federação, igual ao nosso, decretado estado de calamidade financeira. Um terço. Tem outros 5 que estão com os decretos-ponto, que mais de 6 meses no máximo estão lançando também o estado de calamidade, decretando o estado de calamidade nos seus estados, né? Estado de calamidade financeira em seus estados. Então, assim, o governo federal tem que mudar. O FPE tem que aumentar. O Bolsonaro, ele prometeu isso na campanha. Eu acho que os governadores têm que cobrar essa situação. É nos estados e nos municípios que acontecem todas as demandas sociais. As políticas públicas têm que ser executadas pelo Estado e pelos municípios. Então, tem que se fazer esse fortalecimento do Fundo de Participação dos estados e também do Fundo de Participação dos municípios. Além, nesse ano, vamos torcer que o governo federal também inicie um debate mais forte, mais com resultado, em cima da mudança do sistema tributário nacional. Temos que acabar essa guerra fiscal, temos que diminuir a cobrança dos impostos, principalmente no consumo, porque encarece os produtos e inibe o crescimento sustentável da economia, e voltar a fazer como todo mundo faz,
que o mundo todo faz, que é justamente a cobrança principalmente no patrimônio e na renda. Pois é, que é um absurdo. Não, até Estados Unidos, um país extremamente liberal na economia, como tanto se fala, né? Apesar de ser protecionista e defende que os outros países não sejam protecionistas na economia, mas você vê que até nos Estados Unidos há uma cobrança, uma taxação de impostos significativa no que diz respeito à renda, né? E sobretudo também no caso das empresas privadas, que quando realizam o lucro, né, ficam isentos do imposto pago nesse valor que é repassado, né? É assim, Robson, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa toda, tá? Esse modelo de cobrar, principalmente no consumo, está exaurido. Tá? Eu não sei como é que no nosso país ainda se insiste num modelo tão ultrapassado como esse. Ele só faz inibir o consumo, ele só faz encarecer os produtos, faz com que as nossas empresas percam competitividade, tanto interna, como principalmente com o mercado externo. Então, E provoca ainda mais o aumento da desigualdade social, né? Sim, porque os impostos indiretos, eles são regressivos. Paga mais, você ganha R$1.000, tudo que você ganha, você consome. E se os impostos estão no consumo, você tem uma participação percentual muito maior do que aquele que ganha mais e tem condições de fazer aplicações, às vezes aplicações com isenções de impostos e por aí vai. Então, o nosso sistema ele é altamente injusto, porque paga mais impostos quem ganha menos. Deveria ser justamente o contrário. É verdade. Fernando, e existe alguma sinalização concreta por parte do governo federal em relação a algum tipo de socorro financeiro para o Rio Grande do Norte ou para os outros estados? Porque há essa expectativa, como você falou, de que se rediscuta o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que é a melhor divisão, mais justa divisão do bolo tributário nacional. Mas do ponto de vista de um recurso mais emergencial, há alguma sinalização? Não, eu soube que a governadora tem uma audiência marcada com o presidente Bolsonaro e com a equipe econômica dele. Tomara que desse encontro e também os outros governos que estão com estado de calamidade financeira decretadas, que façam uma pressão, né, para incluir o governo federal nesse ajuste. É impossível nós sairmos. A governadora assumiu o governo com 1 bilhão de folhas em atraso. 1,6 bilhão de fornecedores. De dívida de fornecedor, né? O déficit fiscal para esse ano previsto, né, se não houver uma resposta da arrecadação, um aumento mais significativo da arrecadação, só o déficit desse ano vai ser de aproximadamente 1,5 bilhão. Então, a gente chegaria, na pior das hipóteses, no final do ano, com quase 4 bilhões, né, de dificuldade financeira. Ou o governo federal aporta recursos no sentido de nos ajudarmos a sair dessa crise, ou nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Nós não podemos abrir mão desse socorro do governo federal. Quais são as ações mais recentes em relação ao combate à sonegação fiscal que o Fisco do Rio Grande do Norte está desenvolvendo? Tem uma malha, foi iniciada uma malha agora de combate à inadimplência. O que é uma malha de combate à inadimplência? Inadimplência, você apurou o imposto, não pagou. Você cai nessa malha de imposto lançado, mas não recolhido. Tem aproximadamente 150 milhões de reais para a gente fazer a cobrança nos próximos meses. Segundo, existe hoje, até pela crise econômica e também nos últimos anos, esse não olhar da Secretaria de Tributação e do Governo do Estado para a fiscalização de mercadoria em trânsito, existe uma sensação de que a sonegação fiscal aumentou. Então, a gente precisa combater também. Foi feita uma operação a semana passada, iniciada lá em Tibau do Sul, em Pipa. Isso vai ser feito também em outras regiões, em bairros da nossa capital, para inibir a sonegação fiscal. Aí a sonegação precisa também do apoio da população, Robson. O cidadão, quando comprar qualquer produto, na mercearia, no supermercado, na bomba de gasolina, qualquer canto, na farmácia, exija a sua nota fiscal. Não peça não, exija. É um dever, é um direito seu, do cidadão,
e é um dever da empresa. O cupom fiscal vale também? Sim, hoje não tem mais aquele cupomzinho da máquina, hoje é tudo a nota fiscal eletrônica ao consumidor. Então, exige a sua nota fiscal para você poder ter uma garantia do produto, isso é importante, bem como também para você participar desse esforço, ajudar o fisco do Rio Grande do Norte a combater a sonegação fiscal e você ter a possibilidade também, né, de cobrar mais do Estado políticas públicas sociais com mais eficiência e qualidade. Fernando, para finalizar, como é possível fazer para combater a guerra fiscal entre os estados? Que medida poderia ser tomada para evitar com que isso aconteça? O CONFAS, o ano passado, decidiu iniciar o fim da guerra fiscal. Eu acho que isso foi uma iniciativa muito grande. Tudo que poderia ter sido dado... Isso na prática significaria o quê? Deixar de conceder incentivos fiscais? Tudo que tinha de ser dado de incentivos fiscais nessa guerra fiscal, ela foi encerrada o ano passado. Daqui para frente vai ser feito a acomodação. Vamos fazer o cruzamento dos benefícios fiscais nos estados, tá? Inclusive tentando igualar, né, do que os benefícios já existentes. E segundo, é uma proposta do Fórum, é uma proposta do nosso sindicato para o governo do Estado do Rio Grande do Norte, fazer uma revisão, Robson. Não é acabar com os benefícios fiscais, não é acabar com o PROAD, por exemplo, não. É fazer uma revisão do PROAD. Nós precisamos fiscalizar se o benefício que está sendo dado para a empresa está cumprindo com a contrapartida, né? Se está correspondendo com a contrapartida, de emprego geração de emprego, né? de trabalho, né? Se está havendo os investimentos, né? Então, assim, é um conjunto de coisas. A revisão, é importante que seja feita a revisão dos benefícios fiscais no nosso Estado. Sem dúvida. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena. Muito obrigado, Robson. Um abraço para todos. Ficamos por aqui, continue ligado na Band Natal. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado